HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Separei dois materiais da coleção de capa vermelha da Salvat, que inclusive vocês conseguem achar na loja Liga HQ, que é parceira do canal. Tem as edições mais recentes dessa coleção e também da coleção de capa preta. Vamos começar pelo primeiro material, Justiceiro. Olha só, essa bela capa do Tim Bradstreet, ele que, ao meu ver, criou o Justiceiro definitivo, com esse design mais realista. Acho sensacional a arte dele. E nós vamos ter basicamente o foco dessa coleção, que é apresentar o personagem para os leitores. Não traz necessariamente as histórias mais clássicas do personagem. Vai ter a primeira aparição dele e depois uma minissérie. No caso, temos Amazing Spider-Man 129, com a primeira aparição do Justiceiro, ele que era um vilão do Homem-Aranha, na verdade, uma espécie de capanga ali do Chacal. Durante essa história vai mostrar um pouco da personalidade do Justiceiro, que é basicamente o que a gente já conhece. Ele não matava inocentes, mas acreditava que sim, o Homem-Aranha precisava ser morto. A mente dele estava toda manipulada pelo Chacal, numa história escrita pelo Gary Conway e desenhos do Ross Andru. A outra publicação que vai tratar de uma minissérie, Punisher Circle of Blood, uma minissérie em 5 partes, escrita por Steve Grant e desenhos sensacionais do Mike Zeck. Na verdade, o Mike Zeck desenha as 4 primeiras edições, a última não é desenhada por ele. Galera, o mais importante eu diria que basicamente essa minissérie, essa primeira aparição do Justiceiro é interessante para efeitos históricos e também é uma boa história, mas não é nada que realmente vai chamar mais atenção do que essa série principal, até porque essa minissérie principal, até porque ela tem 5 edições, ou seja, é uma história mais longa. Então, nessa edição da Salvat nós vamos ter essa primeira história da aparição do Justiceiro como vilão do Homem-Aranha. E depois nós temos a minissérie de 1985, antes, inclusive, do Justiceiro ganhar uma série mensal. Antes disso, ele basicamente fazia participação em outros títulos. E a arte do Mike Zeck, que para mim é muito foda. Ele é o mesmo desenhista de Guerras Secretas, a primeira realmente grande saga, ainda que tenha tido Torneio dos Campeões antes. Nós temos o Justiceiro que está preso numa penitenciária, ele vai ter que lidar com bandidos, líderes de gangue e tal. Inclusive eles estão planejando uma fuga. Tem o vilão Retalho, que também está preso, que é um vilão do próprio Justiceiro. Durante essa fuga aí, ele é convencido pelo diretor a participar de uma espécie de milícia, o Cartel, que eles têm o foco de matar bandidos, né? Seria basicamente o que o Justiceiro faz, mas numa escala maior. Só que o Justiceiro, ele fica meio desconfiado, não só dos métodos, mas da administração desse cartel. E obviamente isso vai gerar confusão entre o cartel e o Justiceiro. Tem também o lance de outras organizações estarem participando dessa guerra do crime aí causada pelo Justiceiro. Como eu disse, eu gosto bastante da arte do Mike Zeck. Eu acho que as cenas de ação, de perseguição, as explosões, ele faz isso muito bem durante essa história. Ela não é exatamente uma história inovadora, algo realmente diferenciado do que a gente já viu do Justiceiro, mas eu gostei, uma traminha bem amarrada, bem fechadinha, explorando o melhor do Justiceiro. Por fim, galera, nós temos os extras, que talvez seja até o mais interessante dessa publicação. É um resumo muito bacana de toda a história do Justiceiro. Aqui embaixo nós temos as edições de destaque com participação do Frank Castle. Comenta aqui da participação dele nos Thunderbolts, ele como Frank Castle, a fase Anjo, a fase revolucionária do Garfienes, a fase Max do personagem. A única coisa que eu achei bizarro são a top 5 histórias do Justiceiro. Tem até do Frank Castle. Meu Deus, quem fez essa seleção, puta que eu pariu. Tem várias histórias sensacionais do Justiceiro. A primeira aqui do Demolidor, que é do Frank Miller, essa aqui, ok, tá dentro dessa lista, mas as demais é meio estranha aqui essa listinha. E por fim nós temos retratando o Justiceiro, ele nas suas mais diversas versões. Tem o Punisher The End, né, que seria o fim, como teve outras publicações, Hulk The End, X-Men The End, Quarteto Fantástico Fim, no universo Ultimate e tal.
Eu gostei dos extras com exceção desse top 5 que eu achei bem fajuto. Que nota que eu dou para essa publicação aqui? Eu dou uma nota 7,5. Para finalizar, Visão, na mesma pegada da série do Justiceiro que eu resenhei para vocês, uma história de apresentação do personagem, primeira aparição dele, e depois uma minissérie, essa é uma minissérie em 4 partes, escrita por Jeff Jones e desenhos do Ivan Reis. Sim, a dupla que ficou famosa na série dos Lanternas Verdes, e também com Aquaman nos Novos 52. Galera, é o seguinte, a primeira história é escrita por Roy Thomas, que criou o Visão, e desenhos do John Buscema. Então a gente vai ter aquela origem do Visão aparecendo para confrontar os Vingadores. Aqui eu vou mostrar um pouco da arte para vocês. Você descobre que ele é uma criação do Ultron, né? Que foi criado pelo Hank Pym. E no final das contas, aquela coisinha básica do herói se juntando ao grupo dos Vingadores. E mostra aquele lado mais sentimental, ele é um sintozoide, né? Que seria basicamente um humano, né? Essa é a definição do Hank Pym, com órgãos artificiais. Inclusive, mostra o sentimento do Visão, né? Dentro dessa publicação aqui, ele chorando, mostrando muitas vezes que ele é mais emotivo do que o próprio humano. E depois nós temos a minissérie, escrita por Jeff Jones e desenhos do Ivan Reis, desenhos sensacionais do Ivan Reis. É uma minissérie escrita em 2002, que vai contar basicamente a história do Visão num determinado ponto da cronologia, onde ele perdeu parte do seu banco de dados e ele vai em busca da neta do professor Orton. O professor Orton foi quem criou o primeiro humanoide ali do universo Marvel, que foi o Tocha Humana, lá na década de 40. Ele que fez parte dos invasores, combateu Hitler na Segunda Guerra Mundial. Não confundir esse Tocha Humana com Johnny Storm do Quarteto Fantástico, ok? Ele vai atrás dessa neta do professor para poder recuperar esse banco de dados. Ele acredita que ela pode auxiliá-lo nessa investida. Ele acaba encontrando um garoto, o Derek, que tem um pai militar, mas em paralelo a tudo isso, ele vai ter que enfrentar uma ameaça, uma espécie de irmão dele, que acaba, eu diria que assimilando determinadas pessoas ali com o seu intuito de dominar a Terra, e o Visão vai combater ele. É uma história bem mediana, sinceramente, não é algo que vai fazer uma diferença para vocês, não é mal escrita, mas também não diria que seria algo indispensável ou que está nas melhores histórias do Visão. Longe disso. Depois, nós vamos ter aqui, basicamente, os extras, que sempre são interessantes nessas publicações. Vai fazer um apanhado da história do Visão, inclusive comentando sobre as mortes, as voltas que ele teve, depois pelos Novos Vingadores, que o Kang, que seria o Garoto de Ferro, que acaba se transformando no Visão, pegando parte na verdade, pegando a consciência dele, mas sem as lembranças, as edições mais importantes aqui embaixo. Esse apanhado da história é muito interessante para fazer você relembrar algumas coisas, putz, o que aconteceu com o personagem e tal, e é bem interessante essa parte para você poder recordar o que aconteceu com o personagem. E aqui também as diversas versões dele. Galera, é isso daí, espero que vocês... que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 7. Galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe seu like aqui, comentem, se inscrevam no canal e ficamos até a próxima. Fui!